E aí começamos. Então, agora sim, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a nossa última aula. Ah, Mila, tu não estava ouvindo, Mila. Agora tá. Ah, então tá bom. Então tá bom. Tá todo mundo ouvindo, tudo certinho. Então tá. Então, hoje é a nossa última aula dessa imersão. Na primeira aula, a gente falou sobre Sagrado Feminino. Segunda aula, a gente falou sobre ginecologia natural. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do ser terapeuta. Porque a gente não é só terapeuta de outras pessoas. A gente, em primeiro momento, a gente é o nosso próprio terapeuta. Então, óbvio que quem entrar na formação, a gente tem uma mentoria, uma primeira mentoria que é justamente sobre o ser terapeuta, sobre o que é ser terapeuta. Então, vocês vão ver, talvez eu me repita lá na formação, mas a gente vai entrar muito mais profundo lá do que eu vou entrar aqui, tá? Até porque não tem esse tempo aqui, tá? Mas eu quero trazer algumas coisas que eu acho chave para quem quer fazer, para quem não quer fazer também a formação, não tem problema nenhum, né? É para ser terapeuta de modo geral, né? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides da aula de hoje. Aqui. Vocês já visualizam? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, o que é ser um terapeuta? Uma terapeuta, né? Bom, antes de tudo, é ser humano, né? Nós somos seres humanos. Uma mulher que se dispõe, né, a trabalhar e a conduzir outras mulheres, apesar de, e eu gosto muito desse apesar de, né, apesar do quê? Apesar da gente nunca estar pronta, apesar da gente não saber tudo, apesar da gente ter os nossos próprios desafios, os nossos medos, as nossas incertezas. Então, apesar de, a gente segue, a gente insiste, a gente tenta, né, se achar nesse lugar dentro de si, né? A gente sente esse chamado, é um chamado forte, né, para o sagrado feminino, para a ginecologia natural. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, né? Eu imagino que vocês, por estarem aqui, talvez já tenham algumas outras formações, vocês já sejam terapeutas em alguma outra área, que vocês já sejam reikianas, já tenham feito outros cursos, enfim, constelações, né, Teta Healing, Barra Jax, seja lá o que for, vocês sempre vão poder agregar, nada é separado. Nós somos seres, né, multifacetados, então tudo a gente pode agregar, tudo que a gente conhecer cabe dentro do sagrado feminino, cabe dentro da ginecologia natural, mas principalmente dentro do sagrado feminino. Então, o que é ser esse terapeuta, né? Esse terapeuta é ser uma mulher humana, com todos os seus desafios. Ninguém está pronto. A gente nunca vai chegar num estágio de dizer estou pronta, né? Não estamos, nunca estaremos. Mas com certeza nós somos melhores do que ontem, né? E essa é a ideia. Essa sempre é a ideia. Então, a primeira coisa do ser terapeuta é ter um compromisso consigo mesma, né? Esse compromisso é de se tornar uma mulher reconciliada com a sua história. É a gente poder nos enxergar como um todo, nos enxergar como um sistema amplo, complexo, né, que traz aí a sua ancestralidade, que traz o seu inconsciente pessoal, que traz as suas demandas, suas dúvidas, e que a gente tem que se reconciliar com isso, porque a gente precisa se livrar das culpas. Porque a culpa, gente, quando a gente se culpa por qualquer coisa, seja ela qual for, pequenininha ou grande, ela é um impeditivo da consciência, né? Quando a gente se culpa, a gente tende a esconder essa culpa lá no nosso inconsciente. A gente não quer olhar, a gente não quer sentir, a gente não quer ver, né? Porque aquilo dói, porque aquilo incomoda, porque aquilo é ruim lidar com aquilo. E quando a gente se sente culpada, a gente se distancia da verdade das coisas, a gente se distancia de nós mesmas. E muitas vezes a gente se sente culpada por coisas que a gente não teria condições de ter dado conta naquele momento. Naquele momento a gente não conseguiu ser melhor. E paciência,
paciência, é isso que a gente tem que usar a palavra, paciência. Eu não consegui ser a melhor pessoa, né, que eu poderia ter sido naquele momento, talvez não, se eu pudesse realmente ter sido diferente, eu teria sido, mas naquele momento eu não consegui. Então, a gente precisa revisitar esses lugares, revisitar essas culpas, porque culpa é um sentimento paralisante. Culpa é um sentimento que nos traz e que revela uma ideia de perfeição que é irreal, como se a gente tivesse sempre aquela obrigação de ser perfeita o tempo inteiro, de não errar, né? De não se desesperar, de não entrar em desequilíbrio. E isso não é verdade, a gente vai entrar, né? A gente vai ter esses momentos. E o amadurecimento nos conduz a revisitar isso e a entender que aquilo fazia parte do nosso crescimento, aquilo fazia parte daquele momento. E ok, a gente aprende com os erros, a gente não esconde eles atrás de uma culpa e de um sentimento que não vai nos conduzir nem nos levar a lugar nenhum, né? Porque não vai nos ajudar, tá? E a gente tem que se manter sempre neste caminho de autodesenvolvimento. Nós precisamos nos manter na estrada, nos manter sempre buscando a nós mesmos e buscando entender quem somos e como funcionamos. E não vai ser escondendo as coisas de nós e nem achando que nós temos que ser perfeita, porque nós não temos que ser perfeita. A gente pode ter um ideal de perfeição, mas entre o ideal e o real existe uma distância. E a gente sempre caminha na direção do ideal, mas esse ideal nunca chega. É como se fosse uma meta inatingível. Por quê? Porque a gente está sempre em construção, né? Mas a gente não pode ficar parada nisso. E essas partes, essas culpas, né? Hoje eu estou trabalhando aqui com vocês com esse sentimento de culpa, ele fica escondidinho, é uma sombra, é algo dentro de nós que não cresce, que não tem possibilidade de crescer, de amadurecer, enquanto a gente não olhar para isso como adultas, né? E entender, puxa, paciência, errei, nossa, errei feio, nossa, fiz uma cagada daquelas, né? E a maturidade, ela nos ensina a rir disso, a rir de nós mesmas, a rir desses ideais de perfeição que nos colocaram. Ninguém é perfeito, ninguém é, ninguém é, né? Nós não somos diferentes de ninguém. Entender aquilo que nos é natural, como a nossa ciclicidade, por exemplo, fazer as pazes com a mulher que somos, entender como funcionamos e perceber o quanto aquilo que nos é natural, aquilo que é da nossa essência, aquilo que nos faz vibrar, aquilo que nos faz sentir viva. Se eu perguntasse para vocês agora, o que faz você se sentir viva? O que faz vocês vibrarem? Reconhecer a imperfeição e me perdoar. Isso aí, Karine. É isso aí. A gente precisa reconhecer isso, porque esses ideais de perfeição foram colocados dentro de nós a partir de estereótipos da mulher perfeita, da mulher que tem que dar conta de tudo, da mulher que tem que dar conta dos filhos, da casa, do marido, do serviço, que tem que ser a mãe, né? A mãe exemplar, que tem que ser a mulher exemplar, que além de tudo isso, ela tem que estar linda, ela tem que estar bem disposta, ela tem que estar de bom humor, que ela não pode simplesmente dizer hoje eu estou cansada. Então, essa aula, Karine, tu vai entender bastante coisas. Essa coisa da terapeuta, que a gente acha que a gente também tem que ser perfeito com os nossos clientes, né? E a gente quer carregar nas costas eles e a gente não carrega ninguém, a não ser nós mesmos. E o nosso universo, que já é enorme, tá? Então, essas culpas vêm desses arquétipos, desses ideais que não são reais. O ideal de físico, de roupa, de apresentação, de fala, disso, daquilo. Então, a gente vai colocando vários empecilhos, a gente vai criando vários muros, várias barreiras para que a gente chegue no nosso ideal. E eu não conheço ninguém, tá, que tenha chegado num patamar de excelência que não tenha feito coisas que não foram tão excelentes assim num primeiro momento, porque a gente se constrói no fazer, né? Eu sempre digo que uma criança, quando nasce, ela vem para o mundo e ela vai aprender a falar, a caminhar, ela não nasce sabendo.
E tudo que a gente se propõe a fazer que é novo para nós passa por esse mesmo processo de aprendizagem, de alfabetização, de começar a caminhar, de cair, de se quebrar, de ir de novo, de tentar, até conseguir a excelência. Mas se a gente não se propor a esses tombos, se a gente não se propor a esses erros, a gente nunca vai chegar na excelência, porque a gente não nasce nesse patamar. A gente não nasce... Picasso não nasceu Picasso. Ele se construiu o Picasso no decorrer da vida. E eu tenho certeza que ele fez muita tela ruim até chegar nas telas que hoje a gente conhece e diz, nossa, é o Picasso. Ele teve que fazer muita coisa ruim para chegar na excelência, entendem? E é assim o nosso processo. Quando a gente começa nesse processo de terapeutas, e na nossa vida, em tudo que a gente se propõe a fazer, porque o terapeuta não está desvinculado da pessoa humana, do ser humano, né? O terapeuta é um fazer. A gente vai ter que aprender, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai cair, a gente vai levantar, e a gente vai seguir. Agora, o que não pode fazer é desistir, porque eu não conheço ninguém que tenha chegado na excelência que tenha desistido. É a persistência, é o continuar, é o ser maduro o suficiente para olhar para os erros e corrigir, aprender com eles, porque os erros nos ensinam. Eu sempre costumo dizer que as nossas imperfeições são as nossas mestras, são as nossas professoras, porque é elas que vão nos mostrar onde nós podemos ser melhor, aonde nós podemos crescer. E não é negando essas imperfeições, e não é fingindo que elas não existem, que a gente vai conseguir a excelência naquilo que a gente quer, né? Mas é olhando com maturidade, não com culpa, certo? A ginecologia natural, ela faz parte desse processo, a gente precisa experimentar em nós. A autoridade de quem fala vem justamente de juntar teoria e prática, de partir para a prática, de experimentar em si, de saber como é que isso flui, como é que isso acontece em si mesmo. É óbvio que a gente não precisa e nem vai ter todas as doenças com as quais a gente vai se deparar, mas a gente precisa minimamente conhecer o processo da ginecologia natural, as ervas, as vaporizações, as limpezas uterinas, elas são obrigatórias, né? É um conhecimento obrigatório, tá? E aí, na medida que a gente vai se reconciliando com a nossa história, a gente vai se tornando apta para conduzir outras mulheres, porque a gente só conduz outras mulheres até onde nós fomos, e a gente já falou disso lá na primeira aula, falamos na segunda, né? Por quê? Porque quando a gente vai se reconciliando, que a gente vai olhando para esses medos, inseguranças, culpas, incertezas, vai observando aonde a gente acolhe esses ideais irreais de perfeição, é que a gente começa verdadeiramente a olhar para quem a gente é. E aí a gente começa a se curar, a gente começa a se libertar dos padrões, dos medos, dos traumas, sentimentos de rejeição. Quantas de nós carregamos isso em algum aspecto da nossa vida, esse sentimento de rejeição, de inferioridade, né? E aí a gente começa a olhar para isso e vai se desafiando a ser as nossas melhores versões. A gente não tem que ser melhor do que ninguém, a gente tem que ser melhor que nós mesmas, cada dia um pouquinho mais, né? E aí a gente vai se tornando imãs, verdadeiros imãs para outras mulheres. Por quê? Porque elas sentem em nós que ali houve uma cura, ali tem um processo acontecendo de cura. E aí elas sentem em nós, e isso não é consciente, né? Eu acho que aquela mulher já é curada, então eu vou lá, vou me curar com ela. Mas é uma empatia, uma sintonia. Eu costumo dizer que essa é a energia da Deus em movimento, né? É óbvio que eu não fiz todas as curas que eu ainda tenho que fazer em mim, mas eu venho num processo. E talvez vocês sintam isso, e talvez seja por isso que vocês estejam aqui. Entendem? Porque talvez a minha fala toque vocês, a minha fala de alguma forma começa a movimentar coisas dentro de vocês. E vocês começam a buscar, se interessar por encontrar a si mesmas, porque esse é o processo. Tá? Então, dentro
dessa magia, né, que a gente chama de vida, dessa mágica da vida, como já diziam os chineses, né, no I Ching, o imutável é a mutação. A gente está sempre em movimento. Nós somos, eu gosto muito disso que eu escrevi, eu vou ler como está, porque eu tenho essas coisas de gostar do que eu faço, né? E eu acho que vocês também têm que gostar do que vocês produzem. Nós somos cíclicas, benditas, sagradas, e estamos aprendendo a ser de forma consciente tudo isso. Tá? Libertando a força subterrânea do sagrado feminino, deixando que emerja a luz do dia, para que todos vejam e apreciem a dádiva do que é ser mulher. E aí cada uma de nós que vai despertando serve de farol para aquela outra que está buscando a si mesma. Né? E aí a gente tem uma terapeuta. Aí a gente tem alguém que cura. Né? Porque começou a se curar, não porque está curada, mas porque está no processo. Né? Eu também acho lindo isso, Lu. Eu também acho isso, porque isso aí saiu de dentro das minhas entranhas, né? Porque eu acho que é exatamente assim que eu sinto, e é assim que eu quero que vocês tenham nas apostilas de vocês têm. Ou aqui, né? Porque é isso, gente, nós somos sagradas, benditas, nós somos cíclicas, e nós precisamos nos olhar dessa forma, porque durante muitos e muitos anos a gente carregou o estigma de culpa, de ser errada, porque se a gente é muito aberta, então a gente é muito liberal, então a gente, né, tem N adjetivos, se a gente é muito recatada, muito para dentro, então é problemática, então nunca é o ideal, a gente entende que a gente nunca vai corresponder a esses ideais. E a gente precisa descobrir qual é o nosso ideal, quem nós somos, a partir de tudo isso. Como eu disse para vocês na primeira aula, nós somos cíclicas, é como se a ciclicidade fosse o oceano. E nós, né, as pequenas gotas desse oceano, vivendo essa ciclicidade, essa sacralidade do ser mulher de uma forma completamente diferente. Ah, sim. Ah, sim, Lohane, está aqui, está escrito aqui. Então, e é isso que a gente também precisa respeitar como terapeuta, né? O tempo de descoberta de cada uma. E aí eu vou colocando aqui algumas. Quem for fazer o curso vai ter muito mais do que isso, tá, gente? Mas eu vou começar aqui pela postura. Uma das coisas que a gente precisa ter como terapeuta é postura de terapeuta. E essa postura, ela não é definida exatamente por aquilo que a gente fala, mas como a gente fala. Porque a gente pode falar qualquer coisa para as pessoas. A gente só tem que saber como falar. E isso é uma das coisas que a gente precisa aprender como terapeuta. Né? A gente precisa entender que cada mulher tem o seu tempo. E eu digo isso para vocês porque lá atrás, quando eu comecei em 2001 a dar aula de tarô, de astrologia, né, eu achava assim que, nossa, a pessoa tinha que entender o que eu estava falando, então eu tinha que me desdobrar para conseguir fazer aquela pessoa entender. E vocês aqui, vocês são 20, a gente está em 25 pessoas na sala. São 24 pessoas me ouvindo, cada uma eu estou tocando de uma forma diferente com a minha fala, cada uma está levando para si aquilo que faz sentido, né? Não é unânime, se eu perguntar para vocês o que eu acabei de falar, cada uma de vocês vai dizer do seu jeito, né? Mas a gente quer que todo mundo entenda, ou a gente quer fazer as coisas de uma forma, né, que seja linear, e ela não é linear. E aí o que acontece? A gente começa a universalizar a nossa experiência. E a gente quer que aquela mulher siga o caminho que a gente seguiu, porque aquilo deu certo para nós. Isso funciona assim, mas talvez para aquela mulher não funcione assim. E eu tenho que saber falar e eu tenho que saber respeitar o tempo dessa mulher de entendimento, de aprendizado, de assimilação das coisas que eu estou falando. Então, a nossa história, ela é o nosso guia. O nosso caminho, com certeza, vai ser sempre a nossa referência. E se essa mulher chegou até nós, ela chegou até nós por empatia, né? Por uma questão energética, por sentir que, de alguma forma, a gente tem alguma coisa para dar para ela. Então, a gente entrega o que a gente tem.
Agora, o que ela vai fazer com isso é com ela. E muitas vezes o que acontece? A gente quer mostrar para a pessoa que o caminho é aquele, e aí a gente fica angustiada, a gente fica nervosa, a gente quer que aquela mulher entenda que é assim, e talvez não seja o caminho dela. Ou talvez não seja naquele momento. Quantas mulheres eu atendi em ginecologia natural que vieram 1, 2 vezes, e quando elas estavam prestes a se deparar com alguma coisa muito forte para elas, né, um padrão, um medo, um sentimento de rejeição, de medo, desistiram e foram embora. Né? E antes eu ficava insistindo, eu ficava ligando lá atrás, né? Por que não vem na aula? O que está acontecendo? Vamos lá, vamos. Como se eu fosse responsável pela atitude daquela mulher de não voltar. E eu demorei muito tempo para entender que eu não sou responsável pelo caminho dela. E que talvez não seja comigo as respostas dela. E tá tudo certo. Talvez não seja o momento dela, talvez ela achou que estava pronta e depois viu que não estava. Quantas vezes eu recebo mulheres, não, eu quero fazer tudo, eu já quero fazer um obedialho, eu já quero fazer uma vaporização, e aí eu posso fazer vaporização 7 dias? Não, eu quero fazer 7 dias, não, eu já quero fazer um obedialho. Eu tive uma situação com uma cliente, que obviamente eu não vou dizer o nome, e eu ilustro as coisas aqui para vocês entenderem, não é para expor ninguém, né? Então a gente também não pode nunca expor a intimidade das nossas clientes, né? Mas sim serve de exemplos, né? Uma menina que tem vaginose é quando o canal vaginal, né, fecha, ele é fechado, ela tem problemas, a primeira coisa que eu indiquei foi uma fisioterapeuta pélvica, porque ela precisa começar a soltar essa musculatura, e ela queria fazer o obedialho, e ela não consegue botar um espéculo para fazer um exame no ginecologista. E a primeira consulta eu consegui dar uma volta, né? E dizer, não vai fazer, vamos começar com a vaporização. Aí na segunda não teve jeito. Ela disse, não, eu vou fazer. Diz assim, tá, mas aí tu faz a cordinha do OB bem comprida, que é para tu poder tirar. E ela não fez bem comprida. E ela não conseguiu tirar, e ela ficou uma semana com aquele alho dentro dela. Ela foi na gineco, a gineco não achou, não conseguiu tirar, e aí depois de uma semana saiu, né, por si só o alho. Provavelmente é da medicina do alho, às vezes ele não sai no outro dia mesmo, às vezes ele sai quando ele quer, porque é da medicina dele. Eu preciso ficar aqui mais tempo, eu vou ficar mais tempo. Mas no caso dela era meio óbvio que isso podia acontecer, né? Mas ela insistiu. E aí vamos ver se ela vai voltar. Porque talvez ela me responsabilize por isso. E tá tudo certo, só que eu sei que a responsabilidade não é minha, entendem? E muitas vezes a gente se depara com essas situações como terapeuta e a gente não tem que fazer. Ela não quer fazer o que eu digo para ela fazer, ela quer fazer o que ela quer fazer. Então, deixa fazer. Entendem? Não tem como. E aí, gente, eu gosto muito dessa frase: quem tem o problema tem a solução. A mulher que chega com um problema para nós, ela tem a solução dentro dela. O nosso caminho é ajudar essa mulher a encontrar. O ar lá dentro não, ele não arde. Ele não arde, ele pode arder se tu tiver alguma candidíase, que aí não é indicado, né? Tu não vai colocar o alho no canal vaginal se tu tiver com uma crise de candidíase ou se tu tiver com alguma ferida, alguma coisa aberta dentro da vagina, tu não pode usar de jeito nenhum, né? Tu vai usar o OB de alho para limpar energias, né? Energias que são energias sugadoras, marcas de relações sexuais, é para isso que o alho serve. Deixa que sempre que a gente se relaciona sexualmente com alguém, mesmo que não tenha tido ejaculação dentro do canal vaginal, que a gente tem usado camisinha, enfim, a troca sexual ela é a mais intensa que existe. E ela sempre deixa miasmas, sempre fica resquícios no nosso útero dessa troca. Ninguém sai de uma relação sexual como entrou. A gente sempre traz alguma coisa do parceiro, da parceira, né, e deixa alguma coisa nossa também no outro. É por isso que muitas vezes, quando a gente tem parceiros aleatórios, né, se relaciona assim, enfim,
A gente pode se sentir com uns super animada, super feliz, né? Pode ativar sentimentos positivos em nós, e em outros relacionamentos a gente sai acabada. Por quê? Porque traz à tona sentimentos de rejeição, sentimentos de traumas, alguma coisa assim, porque o campo dessa pessoa, a energia dessa pessoa já traz isso também. Então, duas pessoas com um campo de rejeição muito alto se relacionando, as duas vão acionar esse aspecto de rejeição nelas. Porque a energia, ela funciona assim. Uma vez me perguntaram como é que as ervas funcionam no nosso corpo. Tá, como é que eu vou fazer um banho de limpeza e isso vai funcionar? Como é que eu vou fazer um banho de energização e isso funciona? Não é simples, dependendo da erva que tu usar, ela tem uma propriedade, uma energia. Tudo que é vivo tem campo áurico, tem energia. Essa energia dessa planta vai tocar naquela mesma energia tua, e como tu está colocando mais daquilo em ti, isso se amplia. Né? Então, isso faz com que o teu campo áurico receba mais daquilo. Então, de repente, eu preciso de calma. Então, eu vou fazer um chá de camomila, vamos supor. Estou muito agitada, eu vou fazer um chá de camomila. E aí, o que vai acontecer? Esse chá de camomila vai acionar a calma dentro de mim, esse sentimento que eu já tenho, só que ele está pequenininho. E ela vai fazer isso se expandir, se tornar maior dentro do meu campo áurico. É assim que as ervas funcionam. Mas é assim que funciona a energia de qualquer pessoa perto da gente. É assim que age qualquer energia que nos toca. Entendem? Vai ampliar aquilo que já tem em nós. Então, quantas vezes a gente está de bom humor, está feliz, chega no trabalho, tem alguém de mau humor reclamando, alguém, né, com a energia super negativa que a gente fala, né, baixa, de reclamação, de negação, de tristeza, e aquilo vai dando uma coisa na gente, assim, começa a trazer várias coisas nossas também, porque está tocando no nosso campo e está ampliando aquilo que está em nós. Então, isso acontece o tempo inteiro, tá? Então, voltando, né? Aqui, porque eu pego a primeira e vou para Marte, né? Que legal, Mila. Mas é isso aí que acontece. Às vezes, quando a gente usa uma pedra, um cristal, um óleo essencial, é a mesma coisa. A gente está usando aquela energia para ampliar essa energia no nosso campo áurico. Então, como terapeutas, a gente vai estar tocando pessoas e sendo tocadas por elas o tempo inteiro. Então, a gente também tem que ter práticas de limpeza, de energização, de equilibração o tempo todo, para nos manter, dentro da nossa energia, porque senão a gente acaba pegando muita energia, ou não é que pega, é que aciona em nós diferentes coisas, diferentes locais de nós. E a gente precisa, de alguma forma, se manter, dentro de um equilíbrio. Então, gente, quem tem o problema tem a solução. A solução está dentro de cada uma de nós, a solução está dentro de cada uma das mulheres que nós vamos atender. O nosso papel é ajudar essa mulher a encontrar essa resposta. É ajudar essa mulher a entrar dentro de si. Tá? Depois eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho muito legal. Outra coisa, a gente precisa entender que nós não somos responsáveis pela cura de ninguém. Isso ajuda tanto a colocar o nosso ego no lugar que ele tem que ficar, para a gente não achar que somos super curandeiras, A gente é curandeira de nós mesmas, e quando a gente se torna curandeira de nós mesmos com o nosso conhecimento, a gente consegue ajudar outras mulheres a se curar. Fato. Mas o processo é delas, então a gente não cura ninguém, tá? De igual maneira, então, as curas realizadas pelas nossas clientes são méritos delas. E a gente precisa dar esse mérito a elas. Porque a gente está propondo um caminho, a gente está ali. Eu sou terapeuta de ginecologia natural e sagrado feminino. As mulheres que me buscam sabem que eu trabalho com isso. E eu vou fornecer as ferramentas para que elas possam liberar essa força dentro delas, possam se curar de alguma doença, ou possam se livrar de algum padrão de comportamento repetitivo aí, daquilo que se repete na vida dela e que ela está se debatendo, e eu vou ajudar ela a sair disso a partir do meu conhecimento, das ferramentas que eu vou oferecer para ela.
mas é ela quem vai fazer esse caminho. É ela que vai ter que ir lá fazer a vaporização, a limpeza, o chá, a tintura, o banho. Então, é mérito dela, ela tá nesse caminho de busca, né? A gente, dessa forma, a gente evita sobrecarga. Porque senão a gente começa a achar que tudo é responsabilidade nossa e que a gente tem que dar conta de tudo e tem que carregar aquela outra mulher no colo. E a gente não tem que carregar ninguém no colo. A gente não tem que carregar ninguém, tá? E aí a gente deixa também o nosso ego no lugar dele, né? Que é para não se perder no caminho também. Então, nós somos canais de cura, porque a gente busca a cura em nós mesmos. E por isso a gente se capacita, né? A gente se torna capaz de guiar outras mulheres nesse caminho. Mas o andar é delas. É elas que vão abrir esse caminho. Que nem eu disse, não sei se foi ontem ou se foi na nossa primeira aula, que a gente fornece a pá, picareta, enxada, mas quem abre o caminho é a nossa cliente, é a mulher que vem, né? Para nós. Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Tá. Questões legais, tá? Quanto ao ser terapeuta. A gente não prescreve nenhum medicamento alopata. Nós também não diagnosticamos ninguém. As mulheres já chegam até nós com um diagnóstico do seu ginecologista, da sua ginecologista. O que a gente pode, talvez, pedir algum exame, alguma coisa que ela peça para a sua ginecologista, um exame hormonal, uma ecografia, enfim, né? Que ela peça, mas nós não diagnosticamos ninguém. Nós também não interferimos em nenhum processo alopata. Se ela já chega com uma medicação e ela está tomando aquela medicação, a gente não pode dizer para ela não tomar, tá? É uma escolha dela, ela foi na médica, a médica mandou tomar. Ah, eu estou tomando anticoncepcional para SOP, mas eu também quero fazer um tratamento de ginecologia natural. Ok, eu vou fazer o tratamento para dentro da ginecologia natural para SOP, mas eu não vou interferir no anticoncepcional dela. E aí vai ter, por exemplo, ervas que eu não vou poder usar junto com o anticoncepcional. Eu não vou poder dar para ela, por exemplo, um Vitex, que é uma erva que trabalha diretamente no hipotálamo, porque a SOP é uma doença que é um desequilíbrio no hipotálamo, que não dá o direcionamento, né, para o nosso ovário começar a produzir os hormônios que ele tem que produzir para que haja a menstruação, a ovulação, para que o nosso ciclo aconteça. E aí eu não posso dar para ela uma erva que é estrogênia, ou que é emenagoga, ou que vai alterar a questão hormonal dela, porque ela está tomando um anticoncepcional para não ter nenhum processo, né, de hormonal. Então, eu não posso interferir, eu vou estar, entende que a gente está fazendo, vai estar colocando uma medicação contra aquilo que ela está tomando, que é o anticoncepcional. Mas eu posso fazer outras coisas, outros tratamentos dentro da ginecologia natural. Então, a gente não interfere. Nossa função é indicar tratamentos naturais que ajudem essa mulher a curar as suas enfermidades, as suas doenças, os seus desequilíbrios, tá? Nos seus diferentes níveis, até ajudar ela a encontrar a origem dessa SOP. Né? Por que ela está produzindo tantos cistos? Por que normalmente a gente já tem, né, a matriz energética ali por trás. Dependendo do grau, dependendo do nível da SOP, a gente entende quanto essa mulher está dentro daquele mundo da feiticeira e não está conseguindo ser donzela, não está conseguindo colocar isso na prática, ela não está conseguindo fazer isso funcionar no mundo. E aí a gente começa a trabalhar nessa equilibração. Por isso que é tão importante a questão do sagrado feminino. Tão importante a gente entender a questão de ciclicidade, porque a maioria das doenças traz essa percepção de estar mais numa fase e menos em outra. E aí a gente começa a fazer essa equilibração, o que muitas vezes é o suficiente, dependendo do grau, né, da doença que essa mulher tá? Então, quando a cliente chega com uma prescrição alopata,
a gente não interfere nesse processo, de jeito nenhum. Tá? Isso é uma questão legal, isso até para nos proteger, tá? Ah, toma isso, ou toma aquilo, ou não toma isso, ou não toma aquilo, não é da nossa alçada dizer isso. A gente vai prescrever tratamentos naturais. E muito cuidado, né, nessa questão de não interferir na medicação que ela está tomando. Então, por exemplo, uma mulher que é hipertensa, que não está regulada com a sua hipertensão, provavelmente ela não vai poder fazer uma vaporização. É uma das contraindicações. Mas se está controlado, ok. Mas eu não vou dar, se ela já está tomando medicação, eu não vou dar uma medicação natural para a pressão dela, entendem? Para baixar a pressão dela, porque ela já está tomando uma medicação. Então, quanto a isso, está tranquilo, gente? Quanto à questão das questões legais? Sim? Tá. Então, outra coisa que a gente tem problemas, né, com ser terapeuta é a questão da precificação. Da gente não cobrar pelo nosso trabalho. Ou achar porque que a gente está no início, a gente vai não cobra, a gente faz de graça para as amigas, a gente começa, né, de graça, só que isso faz parte, cobrar faz parte. E o não cobrar mostra que a gente tem algum problema de escassez aí. Alguma coisa tem por trás desse não cobrar. É óbvio que a gente vai estabelecer valores de acordo com aquilo que a gente entende que seja adequado. Né? Uma consulta em ginecologia natural, por exemplo, ela está em torno de 80, 100 reais. Mas eu já vi terapeutas cobrando 500 reais por uma consulta. Né? E isso vai muito da pessoa, cada um sabe quanto é que vai cobrar. Mas alguma coisa tem que ser cobrada. Por quê? Porque as mulheres, nós, como enquanto mulheres, nós somos doadoras. A gente é assim o tempo todo, a gente sempre quer dar mais, a gente sempre quer dar. A gente quer sempre oferecer alguma coisa para o outro a mais. Faz parte da nossa natureza. Né? Mesmo quando a gente está em outras fases do nosso ciclo, o feminino é acolhedor, ele é de doação, ele é de unir pessoas. Né? E aí a gente tem muitas terapeutas que vão encontrar dificuldade, até um certo constrangimento em cobrar pelo seu trabalho, tá? Mas isso pode estar ligado a esse arquétipo da doadora, mas também pode esconder uma sombra, que é a insegurança, o medo. Medo de não se achar boa ou pronta o suficiente para poder cobrar. E isso está errado, porque a gente precisa ter uma postura profissional. Se nós estamos entrando nesse caminho, já estamos nele, né? Ou já somos terapeutas, a gente tem que ter uma postura profissional com relação ao nosso trabalho. Tu vai em qualquer médico, em qualquer pessoa, né, que faça um arquiteto, engenheiro, um médico, né, um professor, todo mundo vai cobrar pelo seu trabalho, porque é profissional. E aí, terapeuta holístico não é profissão? É profissão. É profissão. Quando a gente não cobra, ou a gente fica constrangido de cobrar, a gente também está se colocando numa situação de não ser responsável por aquilo que a gente está passando pela outra pessoa. Também tem isso, tá? Quando a gente dá de graça, a outra mulher também não vai nos cobrar o resultado daquilo, né? Então, se a gente cobra pelo nosso trabalho, a gente também pode ser cobrada. E isso é uma postura profissional. E tem que ser assim. Porque se eu estou me propondo a ser terapeuta de sagrado feminino, de ginecologia natural, e eu vou te dar um protocolo, e de repente esse protocolo está fora, ou não funcionou para ti, ou te deu uma reação, tu tem que ter toda a liberdade do mundo de chegar para mim e me cobrar. O que aconteceu? O que está acontecendo? E quando eu me sinto insegura, eu também me protejo desse não cobrar. Porque a outra pessoa, mas eu fiz de graça, eu fiz, né? Eu não estou cobrando, eu não estou tendo essa postura profissional. E nós precisamos qualificar essa profissão de terapeuta holísticos, nos qualificando e tendo essa postura, sim, né, profissional de cobrar. Ok? Se identificaram com esse aspecto? Sim.
É um problema, né? É um problema, mas a gente tem que começar. Eu, quando comecei lá atrás, a minha consulta era R$ 50. Hoje ela é R$ 100, que eu acho que é um preço adequado para todos os cursos, para tudo que eu já fiz, para, né, para tudo que eu ofereço também. Mas, por exemplo, na pandemia, eu atendi um tempo de graça, né? Eu fornecia consultas gratuitas para quem não tivesse condições de pagar, porque estava todo mundo muito mal, precisando de auxílio. E aí começou a vir umas coisas assim que vocês não imaginam, né? Porque eu atendia de graça no tarô, na astrologia, na ginecologia natural. E aí vinha meninas para saber se o namorado ia voltar, se, né, se, enfim, a gente, eu atendi um senhor da Suíça, né, o brasileiro morando na Suíça, completamente enlouquecido, assim, vocês não têm. Aí eu resolvi parar, disse, não, chega, não vou fazer mais de graça. Porque aquilo também que é de graça, as pessoas tendem a não valorizar, a achar que é de graça porque é ruim. E tá começando, e é ruim, e eu vou lá e elas querem o explorar e não entender o benefício que tu está oferecendo ou a não valorizar. Porque como nós todas somos mulheres e nós todas somos doadoras, a outra mulher precisa pagar por aquilo que ela está recebendo, ela também precisa doar. Entendem? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber. Né? Se tu está oferecendo o teu tempo, o teu conhecimento, né? Tu tem que receber por ele. E aí tu vai ver o quanto, né? Tu vai poder oferecer naquele momento. Outros vão colocar preço, exatamente. É como dar pérolas aos porcos. Exatamente, Mara, porque o que acontece? Eles não vão dar valores, não vão dar, tá? Eu já fiz imersões pagas, já fiz imersões gratuitas. Acho que essa é a primeira imersão gratuita que eu tenho o maior número de pessoas, assim, né, que vêm todos os dias, porque as pessoas veem que é gratuito, entram lá, não era bem o que eu queria, não era bem o que eu pensava e saem. Se tu paga, tu fica. Por mais as imersões que eu fiz, que eu cobrei R$ 49, R$ 50, quer dizer, não era nem um preço absurdo, mas as pessoas que pagaram se comprometeram aí e ficar lá até o fim. Né? Mas, por exemplo, eu tive 300 inscrições para essa imersão gratuita. E aqui tem 27 pessoas, né? Porque isso é gratuito, não tem. Mas se elas tivessem pago, elas estariam aqui, né? Mas então é essa coisa do equilíbrio, o doar e o receber. E sempre lembrar, porque se nós também gostamos de nos doar, a nossa cliente também vai gostar de se doar. Ela também vai preferir pagar, entendem? É da mulher, é nosso isso. E a gente precisa, sim, ter essa postura profissional. Quando a gente não se enxerga, não se sente, não se percebe com essa postura profissional, a gente tende a não querer cobrar pelo nosso serviço. E o fluxo do dinheiro é um equilíbrio entre dar e receber. Dinheiro também é uma energia que a gente precisa respeitar e que a gente precisa entender como funciona. Eu já vi tanta gente, né, que guarda dinheiro para uma emergência e as emergências estão sempre acontecendo. Por quê? Porque tu tá te programando para as emergências, né? Ninguém junta dinheiro para fazer uma viagem, para poder comprar um carro novo, e quando tu te propõe a fazer esse tipo de coisa, tu faz, tu consegue fazer, né? Agora, quando tu não, não, vou ter só para uma emergência, as emergências começam a acontecer. E aí vai o nosso dinheiro, porque dinheiro é energia, dinheiro precisa fluir. E eu gosto muito de dar, eu sou bem doadora, por isso que as gurias que estão na formação sabem, estou sempre fornecendo aulas novas, sempre, querem mais uma mentoria, fizemos mais uma mentoria, eu não sou fechada, eu não estou fechadinha, sabe? Que precisa conversar mais, precisa falar mais, vamos falar mais, vamos conversar mais, não tem problema nenhum. Né? Eu gosto de dar, mas eu também tive que aprender a cobrar, porque senão tu não tem o respeito das pessoas. E a gente precisa se dar esse respeito. E a primeira pessoa que tem que valorizar o próprio trabalho somos nós mesmas. Porque se nós não valorizarmos o nosso fazer, ninguém vai valorizar.
Se para nós isso não tem preço, então para os outros também não tem, tá? Então, nossos clientes também precisam se responsabilizar por essa troca e poder, elas gostam disso, né? Porque elas também são mulheres e são doadoras, então a troca ela é essencial. A energia do dinheiro é neutra, gente. É uma energia neutra, ela não é nem positiva nem negativa, ela é neutra. E ela sempre vai responder às nossas crenças. Sempre. A Sheila e valorizando a oportunidade. Ah, que legal. Isso aí, Sheila. Tá? Então, entendam isso. A gente precisa, sim, ser a primeira pessoa a valorizar o nosso trabalho. Porque o dinheiro ele é fruto do nosso tempo, das nossas especializações, investimentos que a gente fez para se tornar uma terapeuta holística. Ninguém aqui, né, recebeu nenhum curso de graça. Todo mundo teve que pagar pelas suas especializações, tá? O valor, então, eu já falei para vocês, é em torno de 80 a 100 reais, essa é a média, mas cada uma, né, faz como cobra, como achar melhor. Como eu disse, eu já vi terapeutas que, obrigada, Sheila, que cobram 500 reais por uma consulta em ginecologia natural. Que, sinceramente, para mim é bem, bem fora. Mas elas cobram, alguém deve pagar por isso e tá tudo certo, tá? Não sou eu que vou botar preço no trabalho dos outros, né? Cada um sabe, mas tem que ter um preço, tá? Normalmente ela dura em torno de 1 hora, né? A primeira consulta até pode funciona online. Sim, eu atendo direto online. Em tudo, tarô, astrologia, tudo eu faço online. Tudo, né? Tudo que eu posso fazer online, eu faço online. Até porque com a pandemia era a única forma, né, de trabalhar. E eu acho que essa foi a única, se a gente pode dizer que teve alguma coisa boa, né, de tudo isso, foi o fato das pessoas aprenderem a usar o online, né, e hoje a gente poder estar aqui. Tenho certeza que nem, não, lá, tá, a Dulce está lá em Portugal, meia-noite. Agora já quase 1 hora da manhã, né? Então a gente está em diferentes locais, em diferentes momentos das nossas vidas e a gente pode estar juntas. E isso é uma das coisas que a gente descobriu na pandemia que funciona, né? E funciona, gente, porque é energia, é troca, né? Eu tenho certeza que vocês me sentem aí como eu sinto vocês aqui, né? Na fala de vocês, quando vocês se manifestam, no rostinho de cada uma balançando a cabeça, né? Eu sinto vocês me sentem, então tá tudo certo. Então, sim, pode funcionar online, tá? A primeira consulta, ela pode demorar mais tempo, porque é na primeira consulta que a gente vai fazer a anamnese. E a anamnese, ela é a chave, né? Onde a gente começa, saber, tentar conhecer um pouquinho aquela mulher e deixar ela falar e prestar muita atenção na fala dela. Na formação, a gente tem uma mentoria que é só sobre anamnese. Uma a gente vai falar sobre ser terapeuta, que a gente vai entrar em questões muito mais aprofundadas do que eu estou trazendo aqui, e outra é a questão da anamnese, porque é ali que a gente vai extrair dessa mulher as informações. E aí a gente vai tentar ver por onde a gente vai começar, porque a gente precisa entender que tudo é um processo. E nós precisamos ser muito claros com os nossos clientes, que não é mágica, que é processo. E que esse processo é de autoconhecimento, é de entrar para dentro, porque a cura vem da consciência, vem da pessoa se libertar, vem da pessoa entender quais são os padrões reais que eu estou aferrada, quais são os valores familiares, os valores coletivos que eu estou carregando em mim e que estão me ferindo, porque não tem nada a ver com a minha essência. Né? Tem tantas mulheres que não querem ser mães e de repente se sentem super culpadas por isso, porque dentro desse arquétipo mulher, as mulheres precisam ser mães, né? E será que precisam? Se a gente for examinar o nosso corpo físico, o útero, ele é um órgão secundário. Um órgão secundário significa que ele pode ser retirado e que a gente não morre. Não é um órgão vital, né? Então, será que
ter um filho é vital para a vida de uma mulher? Provavelmente não. É uma possibilidade, mas não é uma obrigatoriedade, né? E aí vai da mulher sentir se ela quer ou não ser mãe. Mas existe esse consenso, né? Casa, primeiro quando é que vai casar, depois que casa, quando é que vai ter o filho? E será que essa mulher quer ser mãe? Né? Não é uma obrigação. O nosso útero é mágico, é o nosso caldeirão mágico, tá ali, né? Ele que, assim como ele também gera vida, ele gera tudo para uma mulher. É ali que está seu processo de autenticidade, criatividade, de poder, né? De colocar essa autenticidade no mundo. Tá ali no útero, ele é um órgão super importante para nós. Mas se a gente retirar ele, a gente continua vivendo. Tanto que os médicos adoram uma esterectomia, né? Começou a dar problema, vou com uma esterectomia. Mas para aí, né? Isso faz parte do ser mulher. Então vamos ver, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que não é uma obrigatoriedade. E a gente muitas vezes tem isso como uma obrigação. E não é, tá? Não é. Não mais. Então, para que a gente seja uma autoridade em qualquer área, né? Seja ela no sagrado feminino, na ginecologia natural, a gente não precisa ser perfeita. A gente só precisa ser verdadeira com a gente mesma. A gente precisa unir a teoria à prática, né? E se tornar a nossa própria curandeira, a nossa mestra, a nossa própria terapeuta. E aí, no momento em que a gente entende que a responsabilidade da nossa vida é nossa, e que nós, sim, podemos e devemos nos curar, que nós podemos, temos esse poder de cura, de entendimento, de entrar para dentro, de acolher as nossas imperfeições, de rir de nós mesmas, de nos livrar desse baú de coisas negativas aí que a gente vinha acumulando, de culpa, de não pertencimento, de não se sentir adequada porque não está dentro daquilo que é considerado padrão, né? Seja no corpo, seja na vestimenta, seja na fala, seja por não ter um diploma, seja por isso, por aquilo, entendem? São N fatores. Cada uma de nós tem um calcanhar de Aquiles aí. Cada uma de nós tem uma dor para ser curada e ser libertada, né? Então a gente precisa acolher isso. E acolhendo isso em nós, a gente se torna apta a acolher a imperfeição do outro, a imperfeição da outra. E isso faz com que a gente qualifique muito as nossas relações. Então, quando a gente se volta para dentro, quando a gente começa a entender o nosso processo, a gente torna o nosso olhar muito mais humanizado para entender e conhecer o processo do outro, né? Que é a tal da empatia. E aí eu coloquei aqui uma frase, né, finalizando a nossa aula hoje, é que sejam bem-vindas de volta a casa, que sempre foi sua, mas que você esqueceu seu feminino, seu útero e a sua história ancestral. Porque se tornar uma terapeuta sagrada feminina da ginecologia natural é voltar para casa, é reassumir esse lugar de poder, que é nosso, e que cabe só a nós, né, fazer essa jornada. A gente pode ter irmãs que nos auxiliem, irmãos que nos auxiliem, a gente tem a vida que a gente vive, a nossa história, que é a nossa própria mestra, é onde a gente vai fazer as nossas alquimias, de transformar a dor em conhecimento, de transformar as culpas, os medos, as inseguranças em conhecimento de si, em transformação de si, em pegar esses sentimentos negativos, esses sentimentos que estão ali guardadinhos, que a gente não quer olhar, e olhar para eles e acolher. Acolher, bota no colo, embala. E diz, ok, eu aceito essa culpa, eu enxergo essa culpa, e agora eu me liberto dessa culpa. Que agora eu vou entender o que está por trás disso. Eu aceito a minha imperfeição, eu me amo, né, exatamente como eu sou. Eu posso ser melhor sempre, mas eu não posso olhar para isso com peso. Entendeu? Deixa eu sair aqui.
Então, meninas, ser terapeuta é ser quem somos, né? Não existe um caminho mágico, não existe ser terapeuta, tu tem que te tornar uma, uma pessoa diferente de que tu é. Não, tu tem que ser cada vez mais tu mesmo, mais entrar em si mesma, mais se conhecer. E conhecimento é a chave, conhecimento é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que abre todas as portas, mas a gente precisa estar disposta a isso. Eu sempre digo, conhecimento, quando eu me apresento para vocês lá na primeira aula dizendo eu sou uma historiadora, isso não é para dizer que eu tenho um diploma, isso é para dizer o meu lugar de fala, para vocês entenderem que eu costumo historicizar tudo que eu toco, né? Eu olho tudo a partir desse viés. Mas isso não me faz diferente de ninguém. Cada um de vocês tem a sua história e seu local de fala. Entendem? Qual é o lugar de fala de vocês? Quem são vocês? É a história de vocês, é aquilo que vocês conhecem. O conhecimento, ele não me faz ser melhor, mas ele me traz ferramentas que eu vou utilizar para interpretar o mundo, para interpretar as coisas ao meu redor. Então, quando eu olho para uma mulher que chega para mim, eu quero saber a história dessa mulher. Eu quero saber a história das suas ancestrais, né? Eu quero saber onde viver, como é que ela vive, como é que ela se movimenta no mundo, porque isso vai me falar muito dela. Quando a gente vai para uma ficha de anamnese, a gente precisa deixar essa mulher falar, porque na fala dela tu já vai perceber os medos, as inseguranças, e tu já vai anotando. Né? E uma coisa importante da questão da anamnese, aproveitando que a gente tem mais tempo, né? O ser terapeuta foi menor, entendam que tudo é um processo, e a gente não vai conseguir dar conta de atacar todas as pontas daquela... Sim, Mara, já explico, amor. As reuniões, tá. A gente não vai dar conta de atacar todas as frentes ao mesmo tempo, e a gente não tem que fazer isso, tá? A gente vai, num primeiro momento, quando a gente faz um protocolo, a gente precisa entender o que é mais gritante naquela mulher naquele momento. Então, se ela vem com uma doença, tratar aquela doença naquele momento é o principal. Então, a gente vai para as questões físicas, para amenizar os sintomas, e junto com isso a gente já começa a trabalhar o emocional. Só que daí, gente, é como se fosse, eu enxergo assim como um novelo de lã, que ela chega e nos dá uma ponta, e a gente vai começar a puxar essa ponta, puxar essa ponta, puxar essa ponta, até que a gente comece a chegar na origem real daquele problema. Muitas vezes, sintomas e falas que essa mulher vai trazer de dores, de culpas ou de problemas que ela tenha, é a ponta do iceberg. São sintomas secundários, a gente ainda não está no primário, a gente ainda não está na origem da coisa, mas a gente começa aí, porque aos poucos essa mulher ela vai se abrindo. Eu tive um caso de uma mulher que eu vai fazer 2 anos que a gente está juntas, e só na penúltima consulta foi que ela foi realmente, que ela foi perceber e entender a origem do primeiro problema que ela me trouxe. E eu não vou poder entrar mais, porque essa aula tá gravada e eu vou colocá-la no YouTube. E eu não quero que ela escute, que ela veja, que ela se sinta de alguma forma... né, que enfim, que eu tenho usado a história dela, não quero que ela se chateie. Então, eu vou dar um exemplo aqui em cima da história dela. É uma mulher com problemas de relacionamento, ela se sentia invisível nas relações, né, tanto nas relações profissionais, tipo, é uma mulher que tem um sucesso profissional, tem grana, se movimenta bem profissionalmente, mas ela não consegue desenvolver relações íntimas, nem com homens e nem com mulheres, amizades, né? As pessoas, tipo assim, as pessoas do escritório se reúnem para fazer um happy hour e esquecem de convidar ela. Não é que ela seja desagradável, as pessoas esquecem que ela existe, esquecem que ela está ali, entendem? Saiu, ninguém falou nada, eles foram lá, fizeram um happy hour, e ela não foi convidada.
Então, esse processo de invisibilidade, e a gente começou a trabalhar relação com o pai, relação com o homem, relação com a mulher, relações com o feminino dela, enfim. Aí ela tinha várias questões com o corpo, aí ela foi lá e fez uma plástica, beleza, resolveu. E aí entrou em crise, porque a desculpa que ela se dava para não se relacionar intimamente com alguém era o corpo, e agora o corpo não tinha mais essa desculpa. E aí a coisa começou a pesar, e aí ela começou a entrar, até que ela conseguiu perceber que o problema dela eram os abusos sexuais que ela tinha sofrido lá atrás, e que ela achava que estava resolvido, e que nunca estiveram. Só que isso demorou quase 2 anos para a gente chegar ali. Entendem? Então é como se a gente fosse uma cebola, né? Que a gente vai tirando uma outra abinha, vai tirando as camadas até a gente chegar lá. E quando a gente chegou lá, que ela começou esse processo de cura, ela começou a ter percepções e lembranças de coisas que tinham acontecido ainda antes disso, que ela não lembrava mais, que estavam lá guardadinhas, soterradas. E aí agora a gente está dentro desse processo de cura. Então, eu espero chegar logo no final desse tacho aí, né? Chegar lá no fundinho desse caldeirão para a gente começar a fazer o caminho de volta. Porque até agora a gente foi lá buscando a origem, curando, tirando as camadas, tirando. Agora vamos chegar no fundo, certo, Mila? Beleza, vou te esperar no curso. É? Beijo, amor. A gente vai chegar no fundo e aí começa esse processo de reconstrução dela. Mas a gente começou por um processo superficial. E a gente foi indo, né? E tá indo. E é assim que é, gente, é um processo. Karine, quando a gente começa já a fazer, a gente já começa a ter resultados. Tá? A gente já começa a ter. A vaporização, eu sempre gosto de explicar que ela demora ali os 3, 4 meses para a gente perceber materialmente a mudança. Por quê? Porque existe um tempo, porque que nem eu digo para vocês lá na primeira aula, a gente olha como é que começa, o que acontece no físico, na matéria, para entender o que está acontecendo nos outros corpos. Né? Se o processo de doença ele vem do emocional para o físico, o processo, quando a gente começa uma vaporização física, ela faz esse caminho inverso, né? De entrar nas energias e entrar nas emoções. E isso tem um tempo para acontecer. Até porque todo o nosso corpo, ele passa por uma renovação celular. Então, por exemplo, a gente faz uma vaporização com a ruda, vamos supor. A ruda vai nos trazer as lágrimas reprimidas, os choros, as mágoas, e vai limpar profundamente o nosso útero de coisas que a gente nem imagina que estejam ali, né? E aí, o que acontece? O nosso útero, ele vai sofrer uma renovação celular. Quando a renovação celular acontecer, aquela memória de choro, de dor, ela já não vai mais estar ali. A gente já limpou, a gente já começou esse processo de limpeza. Não é que a gente tirou tudo, a gente começou a tirar. Então, o que vai acontecer? As células que vão se renovar, elas já se renovam sem essa memória, sem essa dor, sem esse choro. E isso vai alterar o nosso campo energético. Alterando o nosso campo energético, vai alterar nossas emoções. Alterando as nossas emoções, a gente começa a mudar o nosso campo de atração. E aí as coisas começam a acontecer de forma mais fluida. Só que até a gente entender isso, demora 2, 3 meses. Depende de cada mulher. Depende do tamanho daquilo que a gente está lidando. Mas é um processo que, sim, tem resultados. Vai fazer uma vaporização com baleeira? Sim, podemos fazer. O protocolo de vaporização é sempre 3 vezes. Tu pode fazer 3 vezes direto, ou tu pode fazer 3 vezes intercaladas, né? Intercalando 3 dias entre uma vaporização e outra, até para ver como tu te sente, se não vai ter nenhuma catarse, né? Porque o ideal é que não tenha. Eu sei que tem muitas terapias que primam pela catarse. Se não tiver uma catarse, parece que nada aconteceu. Se não tiver um choro, não tiver uma dor, não tiver alguma coisa, não parece que nada. Não precisa ser assim. Tudo pode ser feito da melhor forma possível.
Então, a gente faz uma, vê como é que se sente, tá tudo bem, faz a segunda, tá tudo bem, faz a terceira. Ah, mas isso aqui tá me incomodando muito e eu quero muito mexer nisso. Então, vamos lá, 3 dias direto. Pode ser leve, tem que ser leve. Né? Mas às vezes está doendo demais, aí tu quer resolver logo, tu quer começar a mexer mesmo, então vai lá e entra, né? Eu sou muito adepta do tá doendo, vai lá, enfia as mãos e arranca, né? Arranca fora. Vamos lá, se tá doendo, então dói, dói, mas sai, dói, mais cura, né? Eu gosto muito das cicatrizes, eu não gosto de ferida aberta. Que nem eu acho que eu falei para vocês na primeira aula, né? Cicatriz é uma história que a gente conta. É uma marca que a gente tem na pele. Ah, eu tenho cicatriz aqui, eu tô com um arranhão de gato, vocês não vão ver. Mas é uma história. Tá aqui a cicatriz, meu gato me arranhou. Pronto. Não é uma ferida purgando, não é algo doendo, não é algo que está ali incomodando. As cicatrizes fazem parte da nossa vida, ela é a nossa história. É normal. A Karine perguntou se é normal ter corrimentos após as vaporizações. Pode ser, tá? Não é que todas tenham que ter, mas também não é anormal ter, tá? Faz parte, tu só tem que ver quanto tempo. Normalmente são 2, 3 dias e deu, no máximo. Se persistir mais tempo, daí já é alguma outra coisa. Então, a gente tem o tempo do normal também. Então, quando a gente vai montar um protocolo, a gente tem que tentar ser assertiva no sentido de começar o processo. A mulher volta e ela volta com seus insights, com as suas percepções, com aquilo que aconteceu com ela, com sonhos. É a coisa do anotar, é uma coisa que quem for fazer a formação vai ouvir muito de mim. Vocês precisam ter o hábito de registrar as coisas, registrar as medicinas que usaram, as ervas que usaram, os que sentiram, que sonhos tiveram. O nosso inconsciente, o nosso subconsciente fala muito com a gente através dos sonhos. Quem tem pressão alta, deixa eu ver o que saiu, não consegui ver. Deixa eu ver aqui. Quem tem pressão alta, medicado, pode fazer no climatério. O climatério não é legal fazer. Primeiro dá uma controlada nele, depois tu faz, porque vai te dar mais calor. Né? Mas se a pressão está medicada, ela tá tranquila, pode fazer sem problema nenhum. Tá? Mas aí tem os protocolos de menopausa, pré-menopausa ali, né? Sim, banquinhos para fazer vaporizações. Não vendo. Não vendo. Mas tem vários locais aí na internet, só colocar ali banco para vaporização, ou Banquione, que é aqueles bancos com um buraco no meio. Vocês conhecem? Já viram? Todos conhecem? Minha nora vende. Isso aí, mãe. Todas conhecem? Quem não conhece, avisa que eu mostro aqui. Eu não conheço. Tá, peraí. Então, deixa eu pegar o meu aqui, que fica aqui do lado. Os banquinhos, esse aqui é o meu. Eles têm esses buraquinhos no meio, que é para a gente poder sentar neles sem calcinha, né? E eles são abertinhos embaixo. Tu coloca aqui embaixo a vasilha com a erva e a água quente. O vapor sai por aqui e tu senta aqui e faz a tua vaporização. Você sabe se dá certo pegar um banquinho e mandar no marceneiro para cortar o meio? Dá Se certo, funciona? sim. Dá? É certo. Tá? Só Porque não eu faz. tenho um muito bom aqui, que ele é aquela madeira boa, sabe? Eu fiquei pensando, de repente, se daria para fazer isso. Dá, Ou talvez eu compre, né? Dependendo do valor também. dá sim. E só não pode ser de plástico, tá? Porque como o vapor vai passar por ali, né? Sempre solta com resíduo e essa informação, ainda que energética, ela vai acabar entrando também no útero, né? Na vagina, no canal vaginal, então não pode ser de plástico, né? Tem que ser tudo natural. E com esse banco aqui, vocês podem ver que ele é alto, para mim ele é alto, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco uns livros aqui embaixo e coloco a cumbuca, porque aí eu aproximo mais o vapor da minha vulva, tá? E aí vocês também podem fazendo essas adequações. Se vocês ainda não têm o banquinho que querem fazer, fiquem de joelhos, de cócoras é muito difícil, porque logo em seguida a gente já começa a sentir dor,
né? E quando a gente sente dor, a gente não consegue pensar em mais nada no ser na dor. Então, fiquem de joelhos, coloquem almofadas, né? Fiquem de joelhos e coloquem a vasilha, né, com as ervas e a água no meio das pernas e vão aproximando ali a vulva de vocês para fazer a vaporização, se não tem um banquinho ainda, tá? E tem banquinhos de tudo quanto é valor, tem banquinhos de tudo quanto é tipo. Eu tinha um outro menorzinho, eu acabei dando, porque aí ele era muito baixinho, ele era aberto, e aí para mim também já não ficava legal. Então, esse ele tem uma altura legal, mas eu preciso adequar só a questão da cumbuquinha. E a cumbuca, gente, ela tem que ser de vidro, de barro ou de esmalte, esmaltada, enfim. Ela não pode ser de plástico, ela não pode ser de ferro e ela não pode ser de cerâmica, isso. Isso, cerâmica pode. Ela só não pode ser de ferro, não pode ser de plástico e não pode ser de alumínio, porque solta resíduos. Mas vidro, cerâmica, barro, são coisas naturais, né? Então, ok, não tem problema nenhum. Quanto à formação, né? Vocês tinham me perguntado. Ela não tá aqui, ela tá lá para dentro, que eu fiz uma ontem. Mas eu tenho um vídeo, eu coloco para vocês, tá? Não, eu coloco para vocês ali no grupo o vídeo que eu tenho explicando a fazer a vaporização passo a passo, que ali eu mostro a cumbuca, mostro o banco, mostro tudo direitinho para vocês verem. Eu boto ali no grupo, tá? E, bom, falando da formação que tinham pedido, né? A formação, ela já tem, ela está na plataforma da Hotmart. Quando tu entra tu adquire a formação, quando tu entra, tu já tem acesso a 120 aulas, tá? Essas 120 aulas são distribuídas nos módulos que vocês viram ali, né? Não sei se todas olharam ali o que oferece a formação, mas ela está dividida naqueles módulos. E junto disso a gente tem as mentorias e a gente tem as aulas, os TEARs, né? Que é o nosso círculo online particular, que tem o TEAR de Gaia que é aberto, que é gratuito, que é aberto para todos que querem se inscrever, querem participar, né? E tem o TEAR de Gaia que é fechado das turmas da formação. Então, eu tenho a primeira turma da formação, elas têm um TEAR, agora a segunda turma vai ter outro TEAR, que são os encontros bimestrais. Todos os módulos têm material em PDF. O material está bem completo, ele está bem feitinho, ele é todo autoral, tá lá para vocês, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer as mentorias em data e hora marcada, elas são online, elas são ao vivo, que nem a gente está fazendo aqui, a gente troca, conversa, a gente vai falar, e isso vai ficar gravado e vai ficar disponibilizado lá na plataforma para quem não pôde assistir na hora, para quem quiser rever, enfim, começa a fazer parte do material da formação e vai ficar lá, não vai ser retirado, tá? Então, a gente tem 4 ou 5 mentorias, não, ainda não tem nada, Mara, porque eu estou esperando fechar essa turma, essa segunda turma, para a gente conversar, marcar aí um encontro de boas-vindas e para a gente conversar que horários ficam melhores, que dias ficam melhores, para a gente começar a marcar essas aulas. Tá? Porque aí depende das mulheres que estão nessa turma, né? Qual o melhor horário e tal. E os encontros bimestrais, as mentorias, elas são 4 a 5 e acabou. A gente pode ter aulas extras, a gente pode falar de temas que vocês queiram, né? Como eu disse para vocês, vocês vão ter 2 aulas a mais, né? Que são demandas da primeira turma, que a gente vai fazer esses aulões especiais, a primeira e segunda turma junto, que vocês já vão ter acesso, que são assuntos que elas me pediram para falar mais, e a gente vai falar mais. E os nossos encontros bimestrais, vocês têm direito a eles durante os 3 anos que vocês têm acesso à plataforma, mesmo que vocês já tenham terminado o curso, que já estejam com o diploma na mão, enfim, vocês vão poder participar. Nesses TEARs, a gente trabalha justamente isso, de como é que está o nosso fazer terapeuta, o nosso ser terapeuta. Eu estou trabalhando com uma mulher, ela está com essa dificuldade, eu dei esse protocolo, mas parece que não está funcionando. Então, o que vocês me diriam que a gente pode fazer? Ou o que eu posso fazer a mais?
e aí a gente vai conversar, a gente vai ver o problema daquela mulher, daquela cliente, ou da própria mulher, né, da própria terapeuta, e aí a gente vai juntas montando esse protocolo, vai trabalhando junto, vai tirando as dúvidas, né, e vai montando esses protocolos juntos. Então, esses TEARs, eles funcionam, são bimestrais, e a gente tem, então, durante os 3 anos. Não sei se respondi tudo, se ficou alguma dúvida. Mara, certo? Mas as aulas já estão lá, você já começa a fazer, tem um monte. Bom, a primeira aula tem 1h40, se eu não me engano, que é só sobre a história do Sagrado Feminino. É só contando um pouquinho, é só um pouquinho, né, gente? Porque eu tive que reduzir muita coisa. O primeiro encontro ainda não sei, tá, Karine? Porque a gente eu vou esperar fechar a turma e aí eu vou falar para vocês. Eu já quero criar o grupo também no Telegram para a gente começar a trocar ali, já mandar os links por ali, né? Sim, sim, vamos fazer, né? Clara, Oi. uma dúvida, claro que é bem mais para frente, né? Mas, assim, a questão de divulgação, de marketing, como que a gente vai se colocar nas mídias, nas redes sociais, como terapeuta do Sagrado Feminino? Você fala alguma coisa sobre isso? Dá algum direcionamento? Tá, por enquanto eu ainda não tenho isso, Ione, mas eu tenho a Karine no curso. A Karine, ela faz essa parte de marketing, ela tem cursos para marketing. E ela está no curso junto com vocês, né, para quem entrar nessa segunda turma. E a minha ideia com ela é fazer uma aula gratuita para a gente colocar lá na formação, para auxiliar vocês. E ela também tem um curso dela fechado, que aí quem quiser fazer o curso com ela, daí faz. Mas esse primeiro movimento, eu quero, né, Karine, tu tá aí, né? Ela tá ali, ela tem a consultoria também, ela tá aqui, então ela já é uma colega que pode nos auxiliar Ai, nisso, ótimo. né? Perfeito. Que vai, né, Karine? A gente vai fazer uma videoaula para colocar lá na plataforma sobre isso para as 2 turmas também, porque não tem na primeira, tá? Essa é uma das coisas que eu falo muito no curso também, porque eu tenho muita dificuldade nisso também. E tive que fazer vários cursos e coisas, ainda estou aprendendo. Né? Então, a Karine, ela está me auxiliando nisso e ela também vai auxiliar vocês nesse processo. Ai, que bom, bacana. Uhum, uhum. Obrigada. Imagina. E porque a gente não sabe tudo, né? A gente não tem como dar conta de tudo, né? E aí a gente vai achando as parcerias. E vocês também, aquilo que for do métier de vocês, que vocês sabem fazer, que vocês querem oferecer, fiquem à vontade. Inclusive, assim, ó, tem um grupo uma das minhas propostas, eu vou abrir aqui para vocês, que é dentro da formação, é que a gente se auxilie, é que a gente se ajude. Nós estamos todas no mesmo barco, aqui ninguém vai roubar cliente de ninguém. E que a gente pare de ter esse olhar, né? Ai, não posso fazer propaganda da fulana, não posso, não sei o quê. Não, eu acho que a gente não precisa ficar perdendo tempo fazendo propaganda para nós mesmas, né? Isso é uma das coisas do grupo do Instagram, né? A gente não vai ficar lá fazendo propaganda do que a gente faz para nós mesmas, mas daqui a pouco tu tem um evento, tu tem um curso, tu tem alguma coisa que tu quer que as tuas colegas te ajudem a divulgar. Por que não? Então, tu coloca lá e todo mundo se ajuda. Porque nós somos parceiras, né? E a minha ideia com os teares, e minha ideia com as mentorias, com os teares, com os online, o movimento online, ao vivo, é para que vocês se conheçam, que vocês vão formando essa rede entre vocês, de auxílio, de ajuda, de divulgação, porque a gente precisa disso. Tu me chama, Maria, tu tá lá no grupo do Whats? Se tu tá lá, tu pode me chamar no privado ou me mandar um e-mail, que aí eu te passo meu Whats. Sim, e aí tu me chama ali no privado que a gente conversa, tá? Então, gurias, por que não se ajudar? A gente tem que se ajudar, a gente é uma realidade só. A dificuldade de uma é a dificuldade da outra,
né? Então, se a gente tem um evento, se a gente vai acontecer, poxa, eu estou aqui em Caxias do Sul, eu vou fazer agora cursos presenciais de ginecologia natural aqui em Rio Grande do Sul, em Caxias e em Porto Alegre. Se tem alguém daqui que pode me ajudar a divulgar, por que não? Né? Aí, de repente, vocês têm alguma coisa online, né, para divulgar, vocês vão dar um curso, vocês vão fazer uma imersão, vocês vão fazer uma aula ao vivo, divulga lá que eu vou lá colocar no meu stories, eu vou lá dizer, olha, minha aluna, inclusive eu peço para as alunas que me mandem a sua propaganda. Se vocês forem ver lá no meu Insta, tem lá indicações, são minhas alunas, um trabalho delas, porque a gente trabalha com diferentes terapias, diferentes movimentos, diferentes coisas. E se for a mesma coisa, tudo bem, é em outro lugar. Tá tudo certo. A gente não dá, mano, a gente não vai abraçar o mundo, mas juntas a gente consegue chegar longe. Então a gente tem que criar essa condição de irmandade, né? Essa sororidade. Certo, gente? Eu vou parar de gravar, então vou dar tchau aqui para a gente conversar mais à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Interromper.